E aí, tudo bem? Se você me conhece, já me segue aqui no canal, sabe que eu falo da Bíblia de um jeito um pouco diferente às vezes. Então, nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você uma história que eu achei que foi muito interessante e me trouxe algumas lições, assim, alguns aprendizados bem legais. E se você empreende também, assim como eu, vai fazer muito sentido para você também. Algumas outras lições que eu vou trazer aqui, porque vão te ajudar aí no teu negócio, nessa tua jornada aí de conquistar clientes por conta própria. Então eu vou fazer assim, um combinado com você. Primeiro eu vou ler a história, assim como está na Bíblia. Depois eu vou contextualizar e vou compartilhar com você na mesma medida o que eu aprendi e que eu acho que vai agregar para você também. Tá legal? Assim eu acho que fica mais interessante. E essa história que eu vou compartilhar com você, ela é encontrada na Bíblia em 3 outros lugares. A gente vai ler em Marcos, mas ela também é encontrada em Mateus e é encontrada também em Lucas. Em Marcos ela fica em Marcos no capítulo 2, em Mateus ela fica no capítulo 9 e em Lucas ela fica no capítulo 5. Por que eu estou apontando isso? Porque você vai ver que em alguns lugares, assim, em alguns textos na Bíblia, vão falar da mesma história, só que com pontos de vista diferentes. E por que isso acontece? Isso é considerado como textos sinópticos. E sinópticos do grego, a tradução é que quer dizer sobre pontos de vista diferentes. Então Mateus tinha um ponto de vista, porque o público-alvo dele, quando ele ensinava, era para um público. Lucas tinha outro ponto de vista e era outro público, e Marcos também tinha um outro público. Então cada um dentro do seu ponto de vista e da sua forma de falar, e como eles foram separados para o trabalho e a vocação que eles tinham, eles ensinavam para um povo, para um tipo de gente. O Evangelho de João, ele não está nesse contexto, porque João ele falou de Jesus numa forma mais ampla para trazer ali a realidade daquele Cristo que perdoava, que estava ali mais envolvido em amor pela humanidade e de forma mais geral. Então ele falava para a igreja como um todo, tá bem? Então sobre o capítulo de Marcos, vou ler para você aqui, que é a história do paralítico. E eu vou te contar assim de um jeito que eu acho que vai fazer muito sentido e é o jeito que eu aprendo bastante quando eu leio. Tentando contextualizar, imaginando algumas coisas dentro do que eu vejo aqui na Bíblia. E com certeza eu acho que você talvez dê algumas risadas aí comigo no decorrer desse vídeo. Mas vamos lá. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, fala assim, da cura do paralítico. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar, nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico e ele estava sendo carregado por 4 homens. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa e em cima do lugar onde Jesus estava, pela abertura, desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: "Meu filho, os seus pecados estão perdoados." Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso? O que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar os pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: "Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho o poder na terra para perdoar os pecados." Então disse ao paralítico: "Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa." No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. E todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: "Nunca vimos uma coisa assim." Então, o que eu vejo quando eu observo? Essa daqui é a leitura do texto. Você pode ler aí também, na Bíblia que você tiver, no aplicativo do telefone, como você preferir aí.
Agora, eu tenho alguns pontos para destacar nesse texto aqui, antes da gente entrar nesses 3 pontos que a gente pode trazer aqui como um ensinamento. O primeiro de tudo é o seguinte: qual é o contexto dessa história? Jesus ele tinha se mudado de Nazaré para Cafarnaum, porque Cafarnaum ele ficava dentro da Galileia. E aí eu vou te mostrar num contexto que você possa entender, se você não conhece Bíblia, a geografia do lugar lá. Cafarnaum era como se fosse um estado, vamos dizer assim. Você tem o Rio de Janeiro, tem São Paulo. Dentro desse estado você tem várias cidades. Então, dentro das cidades você tem as vilas, as ruas e um monte de outros lugares. Então, Cafarnaum era um lugar que era uma cidade dentro da região da Galileia. Então, dentro da Galileia, Jesus ele tinha saído de uma cidade chamada Nazaré, e aí ele se mudou para Cafarnaum para fazer ali a sede do seu ministério. Quando ele chegou em Cafarnaum, ele começou a fazer um monte de milagres, porque as pessoas iam até Jesus, ouviam a palavra, Jesus ia lá e ia curar. Então, Jesus já tinha curado a sogra de Pedro, Jesus já tinha, nessa época, no ministério de Jesus já tinha transformado água em vinho. Então, o que aconteceu nessa situação? Jesus ele foi ganhando fama. E essa fama se espalhava. E aonde Jesus ia, as pessoas seguiam Jesus. Teve um evento que Jesus estava falando na praia, antes de Marcos, que desceram o paralítico pela abertura do telhado. Ele estava na praia conversando com um monte de gente, falando da palavra de Deus, de como Deus poderia operar na vida das pessoas, sobre o perdão e tudo mais. E aí, num determinado momento, quando a mensagem acabou, ele se afastou do pessoal e pegou aquela galera que ele estava nos barcos ali, e aí falou assim: olha, vamos ali até mais na parte funda ali, e chega lá e joga a rede. Aí o pessoal questionou, que não, a gente já pescou a noite toda e tal, mas isso aí eu vou contar para vocês num outro momento. Mas só o desfecho dessa aberturazinha que eu dei e um spoiler sobre essa próxima história aí que de repente eu posso trazer aqui, é que eles já tinham pescado a noite toda. Jesus falou assim: vamos ali na parte funda e joga lá e joga a rede. Eles jogaram a rede e a rede encheu de tanto peixe que a rede começou a rasgar, e eles tiveram que pedir ajuda a outros barcos que estavam ali na região, porque sozinhos eles não iam conseguir trazer tanto peixe. Só que detalhe, eles eram pescadores e Jesus não era. Essa é uma grande questão que a gente pode mergulhar aí num outro vídeo, e já comenta aqui embaixo se você quer saber dessa história. Sobre a questão do paralítico, olha que loucura. Tá bom, uma coisa importante: Jesus ele reagiu a uma provocação. E aí eu quero ter bastante cuidado quando eu falo isso. Muita gente, quando conta sobre isso, fala do milagre, mas eu nunca tinha ouvido sobre essa questão da provocação. A provocação nesse sentido ela foi boa. Por quê? Porque Jesus estava lá ensinando dentro da casa. E que casa era? Como eu falei para você há um tempinho atrás, Jesus ele estava na região de Cafarnaum, porque ali ele tinha se mudado. Então, se ele tinha se mudado, ele estava morando lá. Provavelmente essa casa, tudo indica nos textos que eu mencionei aqui para você, de Mateus, Marcos e Lucas, quando você lê a mesma história em pontos de vista diferentes, você pega alguns pontos que aqui em Marcos exatamente não está bem claro às vezes. A questão é, em Marcos, por exemplo, diz que Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Na casa de quem? Na casa dele. Existem alguns historiadores que falam que ele poderia estar inclusive na casa de Pedro, mas nesse contexto aqui eu entendo que ele possa estar na casa dele de fato. Porque como a casa de Pedro era também um lugar que ele usava muito para pregar a palavra para as pessoas lá, era também usado como uma referência, muitas pessoas se aglomeravam lá. Mas como eu disse, eu acredito que nesse contexto aqui, pelo texto, a gente está falando da casa do próprio Jesus, onde ele se estabeleceu ali para ter um ponto fixo de descanso, ida e volta, dentro das suas missões ali de pregação da palavra. Então, tudo bem. Agora, tem uma grande questão nesse texto aqui. Quando fala que ele estava em casa, ele estava dentro de casa. Que a gente estava falando de uma situação onde as pessoas estavam aglomerando ao redor dele e não tinha espaço nem perto da porta. Como é que era a casa naquele tempo? Eram casas feitas de pedra naquela região. Eram casas feitas de rocha vulcânica, basáltica, uma rocha um pouco escura.
e geralmente as pessoas usavam argila ou usavam um barro e para poder fazer como se fosse um cimento, né? Iam pilhando pedras ali, geralmente cortadas à mão ou tiradas de forma bruta e empilhadas. E se você olhasse o perfil social da época, as casas que tinham mais acabamento assim, um acabamento num corte melhorzinho, eram casas de pessoas que tinham um poder aquisitivo maior. E geralmente eram casas de pessoas ligadas à mais alta elite. Então eles tinham entalhes nas pedras, eram pedras cortadas ali mais certinhas e tal. Não era bem o caso dessa região que Jesus estava, porque Jesus, ele como não ligava muito para essa questão de status, provavelmente ele não tinha uma casa muito cara, né? Então eram casas mais rústicas. E aí tem essa questão da casa e da preparação da casa. A casa geralmente não tinha janela, quando tinha era uma janela pequena mais em cima para ventilação, mas como existia a questão do clima, geralmente as casas não tinham janela porque a parede de pedra e o telhado, como era feito não nessa construção que a gente tem hoje, coluna, ferro, mas as estruturas eram feitas de pedra e madeira, o telhado geralmente eram vigas, né, grandes, eram troncos de cedro e outros tipos de madeira da região, aonde eles atravessavam entre as paredes, forravam com palha, iam colocando barro por cima e em alguns lugares ele meio que acimentava, só que com barro, né, não acimentava. Então iam socando o barro por cima do telhado e da palha e aquilo ali virava uma massa. Como se fosse um concreto que a gente conhece hoje em dia, mas não exatamente concreto. E aquilo criava-se uma estrutura, então resistia ao vento, ajudava a se proteger do sol, do calor escaldante da região. E à noite, como era muito frio, ajudava a proteger do frio. Em noites quentes, inclusive, era comum ver as pessoas dormindo em cima dos telhados, ou seja, aquilo tinha uma certa estrutura. Logo, você pode observar no texto que diz que os homens subiram no telhado e desmontaram parte do telhado. A parte que desmontaram do telhado eles viram e foram e desceram o paralítico bem na frente de Jesus. Então imagina que Jesus tinha ali um espaço onde ele estava lá, provavelmente a sala, que era um lugar onde tinha mais espaço na casa, e ele tinha algumas pessoas ali já dentro da casa e outras na porta, olhando lá para dentro, tentando ver o que ele estava falando e querendo ouvir a mensagem que ele estava pregando. Dentro da casa você tinha os sacerdotes, que eram os mestres da lei, tentando observar Jesus para poder acusá-lo do que ele estava fazendo, porque a fama dele estava espalhando e ele estava sendo acusado de blasfêmia. O que era blasfêmia? Eram coisas que Jesus diziam que iam contra o que eles acreditavam ser o certo dentro das leis de Moisés. Então os fariseus, os mestres da lei, eles ficavam ali perto de Jesus não para ouvir a palavra e ter a mudança na vida deles, eles ficavam ouvindo a palavra para ver qual era o erro que Jesus ia cometer para poder prender Jesus, porque todo aquele movimento estava colocando a igreja que eles conheciam como certo na época, num ponto onde estava sendo confrontado. Olha, a gente diz que é isso aqui que é o certo, e está vindo esse cara chamado Jesus e dizendo que esse é o certo. Quem está certo, quem está errado? A gente tem que pegar esse cara aqui que a gente acha que está errado e dar um fim nele. Era o que eles queriam naquele momento ali. Fora isso, o coração deles estava duro. E o que eles queriam também era observar um ponto onde Jesus ia dar um certo mole e eles iam poder pegar aquilo dali e transformar em algo favorável para eles. Só que como o coração deles estava duro, tudo que eles viam que Jesus fazia, eles nunca estavam satisfeitos, estavam sempre pegando ali aquilo e criticando, estavam sempre dizendo, também, pô, vai falar que o cara é aleijado aí, lógico que é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados. O que é mais fácil dizer? Perdoar pecado ou dizer para ele levantar e andar? Claro que é perdoar pecado. O contexto diz isso, porque a Bíblia fala o seguinte, que Jesus primeiro falou, seus pecados estão perdoados. Aí, por conta do que eles estavam pensando, Jesus falou assim, olha, para mostrar que eu tenho poder na terra, eu vou fazer isso. Então, Jesus, quando curou o homem, primeiro ele curou a alma daquele cara. E qual era o contexto daquele cara que estava paralítico? Agora, se imagine por um momento naquela situação, observando e podendo entender como era a vida daquele paralítico e como era o contexto da época.
como funcionava? Para que as pessoas tivessem o perdão dos seus pecados, uma vez por ano tinha a expiação dos pecados. Então as pessoas pegavam dos seus animais, se tivesse animais, pegavam o melhor do seu animal, né? O melhor do seu animal é o seguinte, eles tinham vários animais. Então aquele animal que era separado para o sacrifício era o melhor. Era um macho novo, não podia ter marca, não podia ter defeito, não podia ter nada. Animais assim custavam muito caro, porque além dele ter um para ele sacrificar, ele poderia também vender para outras pessoas. Tinha gente que vinha muito distante, às vezes para sacrificar animais, né, para perdão dos seus pecados, o animal não resistia à viagem. Então quem morava mais perto ou quem tinha condições de levar animais para aquelas regiões onde eram feitos sacrifícios, onde as pessoas se aglomeravam e precisavam de animais para sacrificar, era muito comum você vender, caso você tivesse mais de um, animais para fazer uma renda também. Muitas pessoas viviam disso, inclusive. Então, imagine que para cuidar de animal dá trabalho. Ah, Douglas, eu não tenho como imaginar isso porque nem todo mundo tinha dinheiro. Beleza, quem não tinha dinheiro podia oferecer farinha. As pessoas mais pobres iam lá e geralmente ofereciam farinha. Então, cada um oferecia na medida que possuía, certo? Certo. Mas geralmente são todos ligados a frutos de trabalho. Como o cara era paralítico, ele não podia trabalhar. Ele estava deitado numa cama. E se ele não podia trabalhar e ele não tinha o que fazer, provavelmente a condição dele de vida não era muito boa. Mas ele poderia ofertar qualquer coisa. Só que o que eu quero levantar agora, essa questão para você, é que ele como paralítico, provavelmente ele vivia de doações, porque ele não podia trabalhar, certo? Se ele vivia de doações, provavelmente aquelas doações não serviriam para ele levar para os sacerdotes para expiar o pecado dele. Então ele sempre vivia naquela situação de que ele nunca poderia ser perdoado por Deus porque ele não oferecia um sacrifício para ser perdoado. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus chegou primeiro e falou para ele, filho, em Mateus, no texto fala assim, tenha bom ânimo, os seus pecados estão perdoados. Olha só, tenha bom ânimo, ou seja, ele estava triste. Se ele estava triste, Jesus perdoou os pecados dele, é porque no coração dele, no íntimo da alma dele, talvez ele tivesse essa sensação de que nunca seria perdoado por Deus para que ele alcançasse salvação. Então, como Jesus sabia que a maior ferida dele estava no coração e não nas pernas e não na mobilidade, Jesus primeiro tratou dele na alma, no íntimo. Esse é até um ponto que eu quero levantar aqui, que eu separei como um ponto importante, né? O que acontece é o seguinte, quando a gente tem essa ação de Jesus, a gente tem o primeiro ponto, que é um tratamento pessoal. Sempre que Jesus fizer algo com você, ele sempre vai tratar você primeiro, para depois ele mostrar para os outros que você foi tratado. Então, nesse caso daqui, ele primeiro tratou o coração e a ferida emocional que aquele paralítico tinha. Se ele primeiro foi tratado, ele foi restaurado de dentro para fora. Então a mudança, quando ela é verdadeira e quando ela é genuína, ela acontece de dentro para fora. Primeiro Jesus entra e faz uma reforma dentro da gente. Depois aquela reforma, ela vai lá, aflora, e os frutos dessa reforma as pessoas conseguem observar. Nossa forma de falar muda, nossa forma de tratar as pessoas mudam. Não estou dizendo que vai mudar do dia para a noite tudo. Mas é igual uma obra de fato. Quando você chega lá e tem um pedreiro na sua casa e você fala assim, ei, vem cá por favor, faz um orçamento aqui, troca o piso dessa sala. Aí o pedreiro vai lá, educadamente, vai orçar ali aquele pedaço e vai dizer assim, olha, essa sala daí custa tanto. Beleza, faz aí essa obra. Aí o pedreiro vai fazer a obra na sala, você vai ver que a sala ficou bonitona e o pedreiro educadamente vai falar assim, olha, eu percebi ali que a cozinha também tem uma obra que você poderia fazer. Quer que eu faça? Não, obrigado. Era só a sala mesmo. Jesus é educado a esse ponto. Às vezes ele entra na sua vida e você não quer dar todas as áreas para ele mudar de uma vez só. Mas eu garanto a você que a área que você deixar Jesus mexer, ele vai mudar e as pessoas vão, assim, apreciar bastante a obra que ele vai fazer naquele cômodo da sua vida, sabe? Então, nesse ponto, ele vai tratar com você, individualmente. E a área que as pessoas observarem que Jesus tratou, com certeza elas vão ver mudança e vão querer saber mais sobre aquilo dali. E provavelmente você vai ser um exemplo
de benfeitoria de Jesus na vida de alguém. Então, a primeira questão é o tratamento pessoal, como eu falei. E Jesus ele vai tratar pessoalmente com você. Agora, quando ele fala, levante, pegue a sua maca e vá para casa, ele entra numa segunda fase desse paralítico. Então, quando ele fala sobre o coração e o cara ter a sensação de não ter sido perdoado e agora ele se sente perdoado, aí Jesus faz a restauração do emocional dele, e aí Jesus entra na fase da mobilidade, que era uma outra ferida que ele tinha. E por que que eles fizeram isso? Por que que Jesus fez isso? Porque naquele contexto Jesus estava ensinando. Imagina você aqui comigo igual que está aqui, ó. Tô aqui com o teto do carro aqui. E aí Jesus está conversando, daqui a pouco Jesus vê o céu abrindo assim, ó. Eu acho que Jesus, sabe o que Jesus pode ter feito? Porque um tempo antes, na Bíblia, cronologicamente falando, Jesus ele tinha sido batizado. Quando ele foi batizado por João Batista no Rio, ele viu o céu abrindo. Ele viu o céu abrindo e Deus falou assim, ó, esse é meu filho. Aí o céu abriu, desceu a pombinha, né, do Espírito Santo, e Deus falou do céu assim, esse é meu filho em quem eu tenho tanto prazer. Aí, então imagina, Jesus está lá numa casa toda de pedra, tudo fechado, quase sem janela, mó muvucada na casa dele, mó bagunça, todo mundo querendo ouvir o que ele tá falando. Daqui a pouco uma luzinha assim, ó. Aí Jesus, ué, de novo. Aí olha pro céu assim, pro teto, aí vê 4 pessoas lá, abrindo o telhado da casa dele, tirando palha, tirando tudo, talvez até caindo poeira na cabeça dele. Aí os caras... Olha, aí os caras, olha que loucura, cara. Eles abrem o telhado da casa dos outros, cara. Porque não tinha espaço para eles passarem pela porta. Imagina eles tentando passar pela porta com uma maca, 4 pessoas e um cara na maca. Dá licença, oh, peraí. Peraí, nada. Eu tô querendo ouvir a palavra, cheguei primeiro, fiz espera lá fora. Ainda mais com o aleijado, o pessoal não era muito fã, assim, de relacionamento com pessoas que eram... que tinham deficiências, né? Eles não eram muito... Não tinham muita compaixão, a grande verdade é essa. Então, vai pra lá, sai daí, chega pra lá. Imagina eles tentando passar com uma maca. Viram que não deu, o que eles fizeram? Falei, vamos fazer outra coisa. Subiram na casa, abriram o telhado, abriram um buraco no telhado e desceram o cara até Jesus assim, ó. Oh. Desceram na frente de Jesus assim, ó, o cara, paralítico. Na frente de todo mundo. Olha que loucura. Agora eu quero falar uma coisa pra vocês. Esses caras tiveram coragem. Além de coragem, eles entendiam quem era Jesus. Porque para esse esforço valer a pena, eu vou te falar. Imagina numa cidade pequena onde todo mundo se conhece, os caras pagarem um mico desse. Chega lá, não dá certo. Quem ia ficar mal na história? O aleijado tava lá, ó. Faltava quieto aqui e me trouxeram aqui. Quem ia ficar mal na história? Lógico, o aleijado, né, o paralítico, não tô falando assim pejorativamente, eu tô falando de uma forma como as pessoas geralmente falam, tá bem? Me desculpe até se você acha esse termo um pouco ofensivo, então eu vou me retratar aqui publicamente, mas eu quero trazer nesse contexto. O cara tava quieto lá, na beira da estrada, provavelmente, que as pessoas que tinham essa condição ficavam à beira da estrada, porque à beira da estrada passavam pessoas indo e vindo para fazer comércio nos lugares, então elas traziam às vezes comida, às vezes davam recurso para ele, né, um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de comida, um pouquinho de água, porque ele não podia fazer, ele não podia levantar dali. Então provavelmente as pessoas viram, ó, Jesus está ali. Então como todo mundo sabia que Jesus curava e Jesus era uma novidade naquela época, falou assim, pô, vamos levar esse cara lá para ver o que acontece. E aí, cara, quem tá fazendo aí? Ó, vamos lá, tem um Jesus aí, Jesus pode te curar. Vambora, me leva lá. Aí você imagina ele chegando lá. Agora eu vou te falar uma coisa. Se eles desceram esse cara pelo telhado, eles tinham uma certa estrutura, no mínimo corda. E outra, tinham força física. E terceiro, eles tinham muita coragem, porque eles provocaram Jesus. Eu posso chamar esses caras de provocadores de milagre. Porque se esses caras não tivessem colocado essa pessoa descendo lá do telhado pro chão, provavelmente esse cara não teria sido curado. E ele só foi curado porque ele colocou esse homem na frente de Jesus, e Jesus, conhecendo o coração dele, e falou que
por causa da fé desses homens, Jesus estava fazendo aquilo. Ele deixou claro isso no texto. Você pega as 3 partes aí da Bíblia que você vai ver. Aí você tem ali agora, diante de Jesus, uma pessoa paralítica e um monte de gente olhando. Uns para julgar, outros de curiosidade para ver o que acontecia e outros com o coração cheio de desejo para que ele fosse curado, porque eles já tinham visto Jesus fazendo outros milagres. Então eles queriam ver mais aquilo acontecendo. Imagina você, se você tivesse a oportunidade aí de ver Jesus curando, o que você não faria? Você iria catando todo mundo. Eu sei onde que pode te curar, vamos lá. Sair catando um montão de gente na rua que precisa de cura para levar, não é verdade? Então agora eu quero te falar uma coisa e te puxar um pouquinho a orelha como um amigo. Por que você não está levando as pessoas para serem curadas por Jesus? Por que você não está falando da palavra que cura para essas pessoas que estão ao seu redor? Por que você não está sendo esse agente de mudança e de milagre na vida das pessoas que você conhece? Tudo bem, não estou te julgando, tá? Agora, que você pode fazer isso, pode. Mas se você quiser primeiro ser restaurado por dentro, como esse homem foi, é só você pedir para Jesus. Fala, Jesus, se o Douglas aí que está falando nesse vídeo aí, se isso é verdade, eu quero experimentar isso na minha vida. Eu quero sentir o teu poder de mudança e eu quero sentir o teu perdão por tudo que eu já fiz de errado. Eu quero me retratar contigo, eu te aceito na minha vida. E quero sentir essa mudança, essa alegria que ele está falando, que as pessoas podem ter de levar a tua palavra para outras pessoas. Se eu me sentir perdoado e se eu me sentir alegre, eu vou falar. Faz esse trato com Jesus aí, eu duvido. Eu excluo todos os vídeos do meu canal aqui e eu paro de falar o que eu estou falando se você não tiver uma mudança na sua vida, mas você tem que falar isso de verdade. E aí você me manda uma mensagem aqui, Douglas, eu fiz essa mensagem, na mesma hora eu senti que parecia que estava saindo um peso das minhas costas. Eu faço uma aposta com você, faz essa oração, tem essa conversa com Jesus, de coração aberto, pedindo para ele entrar na sua vida e mudar tudo que está de ruim aí na sua vida, para você ver se você não vai sentir uma paz muito grande. Como eu já senti, como eu fiz essa oração, e como muitas pessoas que eu tive o prazer de ver fazendo essa oração se sentiram também. É um alívio muito grande. Posso dizer que você vai ter feito a melhor escolha da sua vida se você escolher trazer Jesus para dentro do seu coração e deixar ele fazer a obra aí na sua vida. Escuta o que eu estou te falando. Isso é uma dica de ouro que eu posso te dar agora e vale mais do que tudo nesse mundo. Então, sobre a questão do segundo ponto aqui, a gente tem o tratamento pessoal, que é o primeiro ponto. O segundo ponto é a edificação. Por que edificação? Aquilo que era motivo de vergonha para você na sua vida, não importa o que seja, que você tenha cometido traição, adultério, se você já matou, se você usava drogas, se você vivia de bar em bar fazendo jornada aí no final de semana de levantamento de copo, não importa o que você faça. Não importa o que você tenha feito, se você fez essa oração de verdade, você vai ter mudado por dentro. Se Jesus te perdoou, você vai sentir essa mudança. Só que as pessoas que estão ao seu redor, muitas vezes para te criticar, elas não vão ver isso de imediato. E talvez nunca vejam. Mas está tudo bem, que a mudança é com você e para você e por você. Faça por você mesmo isso. Essa edificação, ela vai começar a ser notada pelas pessoas que te cercam quando você começar a mudar o seu modo de agir, seu modo de falar, seu modo de pensar, começar a evitar os lugares que você andava, as coisas que você fazia. Não tem como você começar uma nova vida andando com a mesma galera que fazia besteira. Não tem como você querer mudança de pensamento se você anda nos mesmos lugares que você andava. É lógico que você vai cair. Um usuário de drogas, quando ele vai para a clínica de reabilitação, ele nunca vai poder continuar no ambiente que ele está, senão ele volta restaurado, mas vai ter os mesmos acessos. E aí, daqui a pouco a pessoa fala assim, não, tá bom, beleza, tu ficou um tempo lá, mas pô, tu tá aí com a gente, toma daí só mais um tapinha aí, bebe só mais um gole aí. Ele vai cair, pô. Porque você está querendo mudança sem mudar de lugar. Então, eu recomendo que se você teve essa mudança e teve essa atitude de pedir para Jesus entrar no seu coração e mudar a sua vida, o que está de errado, que você evite esses lugares que você antes andava e que você sabe que são lugares de perdição.
essa edificação vai servir para você como um ponto de partida para Deus operar na vida de outras pessoas. Quem andava com você fazendo besteira, ou quem sabia que você fazia besteira, ouvia seus atos, vai ver que você mudou. Fala assim, ei cara, pô, tu tá com um brilho diferente nos olhos, tu tá um cara diferente. O que aconteceu contigo, cara? Você, não, pô, passei por uma transformação aí, troquei uma ideia, vi um vídeo de um cara doidão aí no YouTube. E o cara falou uma coisa comigo que me pegou de surpresa e eu gostei do que ele falou, fiz a oração lá e deu certo. Que vídeo é esse? Manda o vídeo pra ele lá. Aí ele falou, pô, cara, é verdade. Então, onde era um, podem ser dois, podem ser três. De repente você tá mudando a história do teu bairro, da tua família. A gente não sabe. Eu não sei aonde esse vídeo vai chegar. Eu não sei quais são os reflexos de tudo que eu tô fazendo. Falando de Jesus, falando de Deus, do reino de Deus. Mesmo que do meu jeito, com muito amor, é claro, muito respeito. Mas eu tô gravando um vídeo, mas esse vídeo pode mudar milhares de vidas. E eu sei que Deus pode fazer isso, por isso que eu estou fazendo a minha parte, você também pode fazer a sua. Então esse ponto de vergonha que era para você antes, pode ser o seu ponto de partida. Ah, Douglas, mas você não sabe da minha vida porque eu traí minha mulher, ou então meu marido me traiu, e aí a gente separou e agora a gente voltou. É muito provável que a sua história possa ser uma história de referência para ajudar casais. Aonde você tinha vergonha naquela situação, você fala assim, olha, eu venci isso daqui com Jesus. E foi assim que a gente venceu. Se você está passando por isso, eu posso te ajudar, porque eu tenho experiência com isso. Eu já sei como funciona viver uma vida assim. E agora minha vida está desse jeito. Se você quiser viver desse jeito, você pode ir por esse caminho aqui que eu estou te falando, entende? Por isso que a edificação, ela pode partir por esse princípio. E aí a gente entra na questão do testemunho. Quando Jesus opera na vida de alguém, é impossível que as pessoas não vejam que você mudou. Então, esse é o terceiro ponto. Então você tem ali o primeiro, que foi o tratamento pessoal, que é aquela questão do teu coração, como você se sentiu quando Jesus falou com você, aquela paz. Jesus veio morar no seu coração, você foi edificado e na edificação você tem aquela força para você sair de onde você estava e você começa a ser um exemplo e aonde você vira o testemunho. Então essas são as 3 lições desse paralítico que a gente pode tirar aqui. Pode tirar muitas outras lições, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu quero compartilhar essas 3 lições com você sobre uma questão bíblica, uma ótica bíblica e de aplicação pessoal para a sua vida, independente do que você faça. Se você é médico, se você é professor, se você é funcionário público, não importa, isso aqui é sobre sua vida, seu coração com Deus, tá bem? Sobre empreendedorismo, eu quero te dar 3 dicas aqui que podem te ajudar bastante, tá? Eu, como especialista em transformação digital, sou também especialista em inteligências artificiais. Se você já viu alguns vídeos meus, eu sempre falo isso, porque eu acho que pode ajudar pessoas que estão aí querendo empreender. E se você ainda não empreende, eu vou te dar uma mensagenzinha que serve de alerta para você. O mundo está mudando, as inteligências artificiais vieram para ficar, não é uma moda, isso não vai passar. A tendência é que as inteligências artificiais elas criem uma estrutura onde favoreça a implantação de robôs para fazer tudo o que pessoas hoje fazem. Se você é funcionário público no Brasil, você tem ali uma lei que te protege sobre você ser desligado, né? Você é concursado, provavelmente, e aí você tem uma lei que te protege. Só que se eles mudarem a lei, a sua proteção acaba. Essa que é a grande verdade. E se eles quiserem fazer isso, provavelmente é o caminho que eles vão percorrer. Agora, Douglas, beleza, eu não vou entrar por esse ponto porque eu não sou jurista, não sou advogado, não quero falar sobre lei porque eu não tenho domínio sobre isso. Agora, sobre inteligências artificiais, eu domino bastante, eu posso te dizer. Hoje você liga para um restaurante e você faz um agendamento. Também tem restaurante que atende por WhatsApp, você pode fazer um agendamento por aplicativo. E o que você vai fazer daqui a pouco? Eu, inclusive, forneço esse serviço. Ao invés de você ligar para uma pessoa, quem tem um restaurante, quem tem uma clínica de estética, qualquer coisa que alguém tenha que ligar uma clínica médica, alguém liga e quem atende é uma secretária, não é uma secretária eletrônica, é uma secretária feita por inteligência artificial. Uma voz igual a minha aqui, ó.
Se eu quiser, eu posso botar voz de mulher, voz de homem, voz de mulher mais velha, voz de homem mais velho, mais novo. Um atendimento personalizado. Oi, tudo bem? Tudo bem? Faz toda a triagem, tudo. O que eu quero dizer com isso? O mundo mudou. Se você não tá antenado nisso, tá camarão que dorme a onda leva, não tem essa música aí? Então, o que acontece é o seguinte, se você dormir, a corrente está passando. Por que eu tô tocando nesse assunto de camarão que dorme a onda leva? A corrente, ela é contínua no mar. Ó, a corrente está passando. A inteligência artificial está passando. Se você quer o camarão ficar dormindo, você vai ser empurrado. E por que você vai ser empurrado? Porque você não está antenado. Quanto antes você começar a se preparar para empreender e ter seu próprio negócio, caso haja uma mudança repentina no teu cenário, você não ficar sem renda. É um ponto para você pensar, também pensa com carinho. Se você já empreende, inteligências artificiais vai te ajudar e eu posso te ajudar com isso. Se você quiser, depois você me manda uma mensagem aí, mas o foco da mensagem não é esse. Mas eu quero só te dizer que existe um caminho para você empreender, observando o que os sistemas fazem, o que os algoritmos fazem para te favorecer. E aí entra num outro ponto. Quando as pessoas vão empreender, às vezes elas estão como aquele paralítico, elas não sabem o que fazer, elas não sabem como começar, aonde ela tem que ir, o que ela tem que fazer primeiro. Só que o que eu recomendo que você faça, o segundo ponto, peça ajuda. O paralítico, ele estava no meio do caminho lá, provavelmente, e aí ele viu as pessoas passando, e falou assim, vocês estão indo aonde? Não, Jesus está indo naquela casa ali, estou indo lá ouvir a mensagem. Pô, me leva aí, cara. Ele teve uma estratégia. Talvez ele, talvez as pessoas, mas a grande questão é, houve uma estratégia ali, naquela ação. Se não do paralítico, dos homens. Porque como é que eles iam descer o homem pelo telhado se eles não tinham corda? Entende? Então eles não foram despreparados, eles não botaram o cara nas costas e chegaram lá. Porque do telhado para o chão tem um grande espaço. Eles não jogaram o cara do telhado, eles desceram o homem do telhado. Então isso é uma estrutura. Se você for pedir ajuda, peça ajuda com estratégia. E aí vai um segundo ponto dentro dessa estratégia, é que se você quiser pedir ajuda para pessoas, não, Douglas, eu criei aqui um Instagram, eu criei aqui um canal e eu vou pedir ajuda para os meus amigos para divulgarem esse canal aqui, esse perfil que eu tô vendendo aqui, que eu tô empreendendo. Se você fizer isso sem estratégia, vai te atrapalhar e muito. Por quê? Principalmente canais novos. Redes sociais e canais novos. Se você pede amigos para levar ali, não, pô, curte meu vídeo aí, cara, você que é meu amigo e tal. Se ele não for parte do teu público-alvo, você está atrapalhando o algoritmo, porque o algoritmo entende número, ele entende reação. Então, um amigo teu que não faz parte do teu público-alvo curtiu o teu vídeo, o que o algoritmo vai fazer? Epa, tem um usuário aqui que curtiu esse vídeo, vou procurar pessoas que têm um comportamento na rede semelhante ao dele e vou mostrar esse vídeo, porque eles vão curtir também. Só que ele vai mostrar para outras pessoas que são semelhantes no comportamento, mas aquelas pessoas não fazem parte do público-alvo. Então o algoritmo vai estar indo para um caminho de pessoas que não são o seu público-alvo, porque você decidiu pedir ajuda para um amigo fora de uma estratégia bem elaborada, entendeu? Então, se você for pedir ajuda, você tem que ter uma estratégia bem definida para você não confundir o algoritmo, principalmente se você está no início. Mas isso aí a gente vai poder mergulhar nesse assunto em outros momentos e em outros lugares, tá bem? Eu quero só te deixar essa oportunidade para você, quando for fazer, ter uma estratégia bem definida. E aí a gente tem o terceiro ponto, que para mim é um dos mais importantes. Quando a gente está se preparando e está empreendendo, eu já empreendi como marceneiro, eu já tive uma marcenaria, eu já tive alguns negócios assim, então não vou também me estender muito sobre isso. Mas a grande verdade é, muitas vezes quando você decide empreender, quem está ao seu redor, por mais que te ame, não entende. Não faz isso não, cara. Olha, faz um concurso público, você é inteligente, você vai passar. Escolhe uma coisa que você se identifica, se dedica um pouco aí, você não vai nem precisar de tanto tempo. Talvez você ouça isso, eu ouvi isso bastante. Você é inteligente, cara, você pode passar para qualquer coisa que você quiser fazer aí. E eu pensava assim, falei, pô, vou viver o sonho deles ou vou viver o meu? Não, vou viver o meu. Aí ele falou, não, cara, não, olha, faz o seguinte, cara,
Usa aí tua faculdade, tua pós-graduação, teu conhecimento em idiomas. Pô, vai trabalhar numa multinacional. Eu já trabalhei em multinacionais. Vai lá, cara. Fica lá no teu cantinho quietinho, recebe o teu salário, fica quietinho aí, para de inventar moda. Não fica esse negócio de empreender para quem tem dinheiro. As pessoas fazem isso por medo. E eu vou te dizer, às vezes elas querem até te ajudar na cabeça delas. Só que a grande verdade é que se você decidiu fazer isso, você precisa se cercar de pessoas que têm o mesmo propósito que você. Enquanto você decidir empreender estando no meio de pessoas que não acreditam naquela visão, é como se você fosse um paralítico e você nunca tivesse ninguém para te levar e descer você pelo telhado. Agora, quando você está cercado de uma estrutura onde pessoas acreditam em você, acreditam que o teu sonho é possível, você vai ter mais liberdade para poder pensar e discutir algumas informações que você talvez não tenha com clareza ainda. Então, inclusive, é o que eu faço lá na mentoria. Na mentoria eu tenho pessoas que querem empreender, serem donos de seus próprios negócios, e aí lá a gente tem uma estrutura para que as pessoas tenham liberdade para discutir algumas ações de marketing, algumas ações que elas acham que podem favorecer, e eu ajudo com o meu ponto de vista, e muitas vezes elas também se ajudam, e é muito legal ver como isso funciona. Por que eu estou te falando isso? Porque eu vejo a diferença quando eu estou inserido em lugares que têm relação com aquilo que eu quero alcançar. O empreendedorismo é um deles. Agora, dentro dessa questão, biblicamente falando, inclusive, voltando um pouco ao assunto aí do início da história, você tem, nesse mesmo contexto ali de Cafarnaum, Jesus já tinha trazido alguns discípulos para perto dele. Alguns discípulos já estavam seguindo Jesus. Um deles era Pedro, o outro era Tiago e o outro era João. Esses três, por exemplo, eles eram sócios. A Bíblia diz que eles eram sócios e eles tinham um barco, e aquela estrutura da pesca, eles dividiam provavelmente os custos, as responsabilidades, o barco e as redes. Então, sendo eles sócios, a gente está falando de empreendedorismo, a gente está falando de uma estrutura empresarial, que pode não ser grande, mas com certeza eles não eram pessoas sem recursos e eles tinham algumas atividades ali em termos de trabalho. Então eles estavam ocupados quando Jesus chamou para uma obra, entende? Então, para esse vídeo não ficar longo, eu vou terminar por aqui. Se você tiver alguma dúvida que você queira colocar aqui nos comentários, um pedido de oração, alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários. E aí eu quero só compartilhar também que eu tive uma grande ideia, porque lendo esse livro que eu estava lendo agora, essa parte, né, do Evangelho, eu gosto muito de ler e entender em que cenário tá, como está. Você viu aí o contexto. E eu tive uma grande sacada. Eu pensei assim, poxa, por que eu não crio uma série para ensinar cronologicamente como aconteceram as coisas, pelo menos sobre Jesus, que é o primeiro desafio, que já é coisa pra caramba. Falei, pô, tá legal, acho que eu vou fazer isso daí. Então eu tô pensando aqui, aí você já deixa aí o que você acha, se você vai acompanhar. Se você não acompanha, já se inscreva no canal para você poder acompanhar, porque os próximos vídeos agora eu vou fazer desde o nascimento de Jesus até tudo que está relacionado a Jesus ali na Bíblia, no Novo Testamento. Eu vou começar do iniciozinho até onde eu entender biblicamente ali que é o final, né? Pra gente poder pegar. Então provavelmente isso vai até Apocalipse, não sei ainda. Apocalipse é um livro que demanda bastante estudo e tem bastante linhas teológicas que divergem aí, então é um livro um pouco delicado. Mas o que eu posso te garantir é que o de Jesus já está garantido. Que são livros que a gente encontra com mais facilidade, que divergem em menos pontos. E eu vou, nesse momento, me sentir mais seguro para trazer para você com mais tranquilidade. Então, se você quer assistir, já comenta aqui embaixo, já manda esse vídeo para um amigo também, para uma amiga. Eu vou deixar aqui também no card já o próximo vídeo para você poder assistir. E aí você já escolhe aí qual que você quer assistir. Beleza? Tchau, tchau.